Bom dia, turma, né? Dezembro chegou e com ele o nosso último mês letivo, já aparecendo Papai Noel aí para lembrar dessa data que é muito especial para nós que está chegando, né? Que é o Natal. Então, nosso último mês, então nós vamos estudar agora os verbos irregulares. Os verbos irregulares estão divididos aí na gramática em duas etapas, primeira e segunda conjugação, depois segunda e terceira. Nós vamos ver todos de uma vez, as duas unidades, porque ele é muito resumido, tá bom, gente? Então, verbos irregulares. Esse conteúdo aí, na gramática de vocês, ele é bastante resumido na gramática, tá bom? Então, por isso a gente vai ver essas duas unidades aí com verbos irregulares. Verbos de primeira, segunda e terceira conjugação. Bom, então o primeiro texto aí, que abre a gramática, né? Para chegar ao conceito. Leia. Sozinha no campo, acendo o fogo, aqueço a água, faço o pão, o tempo não existe. Um ancestral poderia entrar junto com as sombras e partilhar o silêncio. Separo os livros que lerei, arrumo os lírios numa jarra, chamo as palavras, que a poesia aí está. Uma poesia, né? Olha a poesia, sozinha no campo. Bom, complete o quadro com os verbos destacados no poema, voltando ao poema. Acendo, faço, existe, poderia, chamo. São os verbos que estão destacados. Então, tá aqui os verbos, né? Acendo, faço, existe, poderia e chamo. Então, nós vamos atender o que está pedindo aqui. Verbo no infinitivo, acendo, acender. Terminação é R. Radical, acende. Lembrando que o radical é até encontrar a vogal temática, né? E. E da segunda conjugação, A da primeira, I da terceira conjugação. Ok? Bom, faço, fazer. Terminação, E. Radical, faz. Terceiro verbo, existe. Infinitivo, existir. Terminação, IR. Radical, existe. Próximo verbo, poderia. O infinitivo, poder. Terminação, ER. Radical, pode. Último verbo, chamo, que é do verbo chamar. Da primeira conjugação, né? AR, a terminação, o radical, chame. Qual desses verbos apresenta modificação no radical? Se vocês observarem direito, apenas o verbo fazer, né? Que ficou, eu faço, olha, acender, acende. Existir, existe, no radical, né? Poderia, pode. Chamo, chame. Apenas o verbo fazer que fica eu faço, olha. Eu faço, aí o radical é faz. Bom, para encontrar o radical dos verbos, basta retirar as terminações AR, ER ou OR, que são os verbos da segunda conjugação, e IR do infinitivo. E você logo encontra o radical desse verbo. Então, qual desses verbos apresenta modificação? Vocês observem, apenas o verbo fazer apresentou essa modificação. Fique de olho. Radical é o elemento que contém a significação básica do verbo. As desinências, que são as terminações, elas são os elementos que indicam as flexões de pessoa, número, tempo e modo. A gente não esquece disso, já vimos quando nós estudamos os verbos regulares. Vejam agora o próximo verbo. Lembrando que esses trechos aí são retirados da gramática. Verbo dar. Eu dou, tu dás, ele dá. Nós damos, vós dais, vocês dão. Verbo dar. Eu dei, tu deste, ele deu, você deu. Nós demos, vós destes, eles ou elas deram. Regular ou irregular? Como é que nós vamos saber se um verbo é regular ou irregular? Conjugue o verbo no presente ou no pretérito perfeito, conforme está aqui. Presente, o primeiro caso. Pretérito perfeito, o segundo caso do indicativo. Se o radical não mudar e as terminações seguirem o modelo de conjugação, o verbo é regular.
Se houver alteração no radical e ou as terminações, é verbo irregular. Aqui, por exemplo, verbo dar, né? Eu dou, tu dás. Aí já apareceu só o D, né? Então, vocês observem, vão observando essas mudanças. Quando acontece uma mudança, quando não acontece uma mudança. Lembrando que todos os tempos de qualquer verbo regular e irregular, os tempos você já conhece. Os tempos do indicativo, presente, pretérito e futuro. O presente que não se subdivide, o pretérito que pode ser imperfeito, perfeito e mais que perfeito. O futuro do presente e do pretérito, certo? Lembrando que eu já ensinei vocês a aprender as desinências. Pretérito perfeito, vá. Pretérito perfeito, vai havendo a mudança, né? Estudei, tu estudaste, ele estudou. É bom ficar treinando. Mas que é perfeito, sempre tem a desinência irá. Eu estudara, tu estudaras, ele estudara, nós estudáramos, vós estudareis, eles estudaram. O futuro do presente e do pretérito. O rei, né, e urás. O do pretérito, uria. E é quando a gente aprende essas desinências, a gente não tem dificuldade em conjugar. Esse é o tempo do indicativo. E do modo subjuntivo e imperativo. Então, do subjuntivo é o presente, tem sempre uma partícula que ajuda bastante. Que eu estude, que tu estudes, que ele estude, que nós estudemos, que vós estudeis, que eles estudem. A partícula que. O pretérito imperfeito, que tem uma partícula se, mas tem uma desinência modo temporal SSE, né? Olha, se eu estudasse, se tu estudasses, se ele estudasse, se nós estudássemos, se vós estudasseis, se eles estudassem. Então, sempre vai aparecer essa desinência, o se do pretérito imperfeito do subjuntivo. E o futuro, que tem a partícula quando, que ajuda também bastante, né? Quando eu estudar, quando tu estudares, quando ele estudar, quando nós estudarmos, quando vós estudardes, quando eles estudarem. E o imperativo, né? Ele apresenta o presente apenas, que pode ser de forma afirmativa ou de forma negativa, ok? Vamos passando. Bom, classificação do verbo. Os verbos, eles podem ser regulares ou irregulares, é o que nós estamos estudando. Depois a gente, lá nas séries seguintes, nós vamos conhecer outras classificações. Por enquanto, nós vamos aprender os verbos regulares e irregulares. Regulares, eles flexionam-se de acordo com o paradigma, ele conserva o mesmo radical. Se você pegar, por exemplo, aqui o verbo cantar, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. A desinência é sempre a mesma, né? Ela está sempre de acordo com o paradigma. Ó, é cante, 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 cante. Então, esse verbo, ele é chamado de verbo regular. Por quê? Porque ele está de acordo, né, com o paradigma. O seu radical não sofre mudança. O que acontece com o verbo irregular? Afastam-se do paradigma de sua conjugação. Variação no radical ou nas desinências. Então, o verbo irregular, ele tem ou uma variação no radical ou nas desinências. Olha o verbo saber. Eu sei, ele soube. Muda completamente, né, gente? Observa que o verbo regular não muda. Cante, ó, é cante. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais. Não muda. Ó, o que acontece com o verbo irregular? Saber, eu sei, ele soube. Verbo fazer, eu fiz, eu faço. Então, os verbos irregulares, eles apresentam, né, essa mudança, né? Eles afastam-se totalmente do paradigma da sua conjugação. Formas nominais do verbo, a gente não pode esquecer também. Infinitivo, cantar. Gerúndio, cantando. Particípio, cantado, para não esquecer. Infinitivo tem sempre a terminação R, né? A R é R, O, R, I, R. O gerúndio tem um ND, eu digo até assim, gente, para vocês é social, o próprio ND da palavra gerúndio, gerúndio, cantando, pulando, e cantado, no caso, é o particípio. Presente do indicativo, vamos ver esses verbos, né, da primeira conjugação. Canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Observem que o radical é o mesmo, não há mudança de radical.
Outro verbo, preservar. Eu preservo, tu preservas, ele preserva. Nós preservamos, vós preservais, eles preservam. Veja o radical. O radical permaneceu o mesmo. Olha o verbo dar. O radical é apenas uma letra, né? Eu dou, tu dás, ele dá, nós damos, vós dais, eles dão. Para saber se um verbo é regular ou irregular, basta conjugá-lo no presente do indicativo ou no pretérito perfeito do indicativo. Caso seja irregular, a alteração aparece. Ou ela aparece no radical, ou ela vai aparecer nas terminações. A gente vai ver isso bem de pertinho. Veja esse verbo aqui, o verbo trazer, que é um verbo da segunda conjugação. Olha, futuro do pretérito. Trariam, trarias, traria, traríamos, trarias, traria. Eu traria. Esse M aqui não, viu, gente? Eu traria, tu trarias. Aqui houve um errozinho, uma falhazinha, tá bom? Veja, olha aqui o radical vai mudando completamente. É o verbo trazer. Presente subjuntivo, que eu traga, que tu tragas, que ele traga. Que nós tragamos, que vós tragais, que eles tragam. Completamente. Olha, continuem observando o radical. Ainda é o verbo trazer. Se eu trouxesse, se tu trouxesse, se ele trouxesse, se nós trouxéssemos, se vós trouxesseis, se eles trouxessem. Como a gente descobre imediatamente que o pretérito é imperfeito do subjuntivo? Pela desinência, SSS, né? Eu disse para vocês. Se. Futuro do subjuntivo. Para conjugar melhor, a gente coloca a partícula, que é a quando. Quando eu trouxer, quando tu trouxeres, quando ele trouxer. Quando nós trouxermos, quando vós trouxerdes, quando eles trouxerem. Então, vocês observam que o radical muda completamente. Continuando aqui, verbo irregular, isso que nós estamos conjugando, porque há uma constatação dessa mudança de radical, certo, gente? Veja o verbo ler. Eu leio, olha. Tu lês, ele lê. Nós lemos, vós ledes, eles leem. Presente subjuntivo, que eu leia, que tu leias, que ele leia, que nós leiamos, que vós leiais, que eles leiam. Então, esses verbos irregulares é preciso que a gente conjugue bastante para que a gente fique treinando e não apareça dúvida depois. Conjugam-se como ler os verbos reler, crer e descrer. Mesmo jeito. Verbo, agora nós vamos ver verbo da segunda conjugação. Ver. Ó, eu veria, tu verias, ele veria. Nós veríamos, vós veríeis, eles veriam. Presente do subjuntivo. Que eu veja, que tu vejas, que ele veja. Que nós vejamos, que vós vejais, que eles vejam. Pretérito do subjuntivo, pretérito imperfeito. Se eu visse, se tu visse, se ele visse. Se nós víssemos, se vós visseis, se eles vissem. Futuro do subjuntivo, quando eu vir. Quando tu vires, quando ele vir. Quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles virem. Certo? A gente tem muito a dizer, quando eu ver fulano de tal. Quando eu ver, não, gente. Quando eu vi Maria, darei o seu recado. Quando eu vi e não quando eu ver, ok? Quando eu vi Maria, dou o recado. Imperativo, lembrando que o imperativo é tirado sempre do presente do indicativo, né? Ou do presente do subjuntivo. Verbos irregulares no presente e no pretérito perfeito do indicativo. Olha o verbo caber, o verbo irregular. Olha a forma de conjugação, caber. Presente, eu caibo, tu cabes, ele cabe. Nós cabemos, vós cabeis, eles cabem. Presente do subjuntivo. Que eu caiba, olha o i, gente, que tu caibas, que ele caiba, que nós caibamos, que vós caibais, que eles caibam. Pretérito perfeito, eu coube, tu coubeste, ele coube, nós coubemos, vós coubestes, eles couberam. Então, muita atenção para esse verbo caber, ok? Tem aí na gramática de vocês para conjugarem.
Verbo vir. Eu venho, tu vens, ele vem, nós vimos, vós vindes, eles vêm. Eu vinha, tu vinhas, ele vinha, nós vinhamos, vós vinhas, eles vinham. Eu vim, tu vieste, ele veio, nós viemos, vós viestes, eles vieram. Eu viera, tu vieras, ele viera, nós viéramos, vós viereis, eles vieram. Futuro do indicativo, eu virei, tu virás, ele virá. Nós viremos, vós vireis, eles viriam. Eles virão, é o futuro do indicativo. Um errinho aí de digitação, tá bom, gente? Terceira conjugação. Verbo ir. Eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos, vós ides, eles vão. Olha a mudança de radical, gente. Pretérito imperfeito. Eu ia, tu ias, ele ia. Nós íamos, vós íeis, eles iam. Pretérito perfeito. Eu fui, tu foste, ele foi. Nós fomos, vós fostes, eles foram. Pretérito mais que perfeito. Eu fora, tu foras, ele fora. Nós fôramos, vós foreis, e eles foram. E por último, o futuro do indicativo. Eu irei, tu irás, ele irá. Nós iremos, vós ireis, eles irão. Lembrando que na gramática de vocês tem uma relação enorme de verbo. É bom vocês darem uma olhada bem direitinho. Vejam todas as conjugações. Principalmente porque agora nós estamos estudando verbos irregulares. Bom, então é isso aí, gente. Vamos lá na gramática, façam a atividade, revejam todos os verbos bem direitinho e façam as 2 unidades de verbo irregular, certo? Da primeira, da segunda e depois lá o outro verbo irregular, que é da segunda e terceira conjugação. E até a próxima, turma!